Muito bem, estamos de volta em mais um algoritmo, o algoritmo 274. Olha só, fazer algoritmos, com base no livro 500 algoritmos resolvidos, Introdução à Programação, é uma tarefa que ajuda, fazer esses exercícios, fazer esses algoritmos, ajuda a conhecermos aí melhor a programação, a estrutura do Java, enfim, conhecer a ferramenta. Porém, o livro ele já traz os algoritmos resolvidos, né? Então, uma das coisas que o bom programador que temos que trabalhar para o futuro é resolver o problema, elaborar, receber o problema e elaborar o algoritmo sem a necessidade do livro, né? Você ter o conhecimento necessário para que você consiga pensar e elaborar a solução para determinados problemas. E aí sim, feito isso, passar isso para uma linguagem de programação. Então, que essa aí seja a nossa meta, né? Que nós possamos chegar nesse nível aí de conseguir pensar soluções para os problemas cotidianos, beleza? Mas, por enquanto, vamos aí fazer os nossos algoritmos. Esse é um algoritmo bem legal. O propósito dele é criar um programa que deixe entrar com 10 números positivos e imprima a raiz quadrada de cada um. Para cada entrada de dados, haverá um trecho de proteção para que um número não seja aceito. Vamos então ver na prática. Abra o seu NetBeans, File, New Project, Java Application, e vamos colocar nossa nomenclatura algo 274. Finalizar. Criando o projeto. Vou fechar aqui os outros projetos que estavam abertos para não ter nenhum tipo de mal entendido. Vamos criar agora a nossa classe. Avançar. Eu vou chamar essa classe de raiz. Finalizar. Vamos colocar aqui os nossos atributos. Para esse algoritmo nós vamos usar aqui duas variáveis. A variável num, do tipo real, né, do tipo float, e a variável a, do tipo inteira. Então, float, variável real, num, e int, a variável a, do tipo inteira. E ele já começa aqui com um laço de repetição for. Então vamos agora para o nosso arquivo principal, nosso arquivo main, instanciar a classe. Raiz RZ recebe new raiz. Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Então nós temos aqui a primeira entrada do programa, for, que quer dizer para A recebe 1, RZ.A recebe 1, ponto e vírgula, A é igual a 10, então esse A igual a 10 quer dizer que nós vamos ter 10 entradas, 10 números, o for vai se repetir por 10 vezes, em outras palavras, e A mais mais. Quer dizer que A vai receber mais alguma coisa. Abro chave, fecho chave, e ele fala aqui, que tem um erro no meu for. Vamos ver se a gente consegue identificar. Recebe 1. Vou voltar aqui no algoritmo. Tá. Eu vou fazer aqui uma pequena correção. Na realidade aqui
menor ou igual a 10. Né? Então, menor ou igual a 10. Deixa eu corrigir aqui também no meu código. Menor ou igual a 10. Beleza? E aqui vamos criar nossa primeira entrada aí de dados. Né? Ela é uma entrada do tipo num. E num é do tipo float. É uma entrada real. Então, rz.num recebe float.parseFloat, abre e fecha parênteses, jOption pen.show input dialog, abro, novo parêntese, aspa, e coloco aqui a mensagem, né? Entre com... Aqui tem um detalhe interessante nesse imprima, nós vamos fazer ele em duas partes. Então, no nosso primeiro conjunto de aspas, vamos colocar entre com, ok? Depois dessa aspa, nós vamos colocar o sinalzinho de mais, vamos colocar aqui a variável a, rz.a, vamos colocar aqui o sinalzinho de mais novamente. Então, espaço, abre novas aspas, e aqui nós colocamos a segunda parte da frase. Ponto e vírgula. Vamos ver aqui se deu para entender. Então, rznum, né, a variável num, ela é uma variável do tipo float, então a gente está convertendo ela aqui, e ela recebe, né, um valor. Entre com A. Então, esse A aqui, ele vai pegar. Primeiro, ele começa em 1, tá vendo? Ele começa em 1. Então, ele vai pegar aqui, na hora que nós formos executarmos o programa, tá vendo que tem aqui, né? Esse sinalzinho aqui. Então, ele vai pegar 1. Então, no programa vai aparecer entre com primeiro número. Aí, depois, ele vai pegar esse cara aqui, que já tem 1, mais 1, que seria 2, né? 1 mais 1, 2. Então, na segunda execução do laço, ele vai aparecer a seguinte mensagem: entre com o segundo número, depois entre com o terceiro número. Isso de forma automática até 10 vezes. Tá vendo? Então, menor ou igual a 10, então até 10 vezes ele vai fazer esse processo durante 10 vezes. Então, essa daqui é uma das vantagens de você trabalhar com laço de repetição. Se nós fôssemos fazer esse código aqui de forma estática, né, sem usar um for, ele ficaria no mínimo 10 vezes maior, né, esse trecho aqui do que está agora. Beleza? Deu para entender? Vamos dar continuidade. Agora temos aqui um outro laço que chama-se enquanto, né? Então, enquanto, lembrando que esse enquanto, ele está dentro do for, né? O for, ele começou aqui e ele terminou aqui. E o enquanto, né, ele está dentro desse for. Então, vamos fazer o enquanto. Mas antes, vamos corrigir aqui, ó, aquele erro lá da biblioteca. Vou aqui dar 2 cliques aqui. Problema resolvido. Ele inseriu a biblioteca jOption pen. E vamos colocar aqui um outro laço, né? O enquanto quer dizer while. While. Vamos pegar aqui a condição. Enquanto deixa eu confirmar. Menor ou igual a 0. Então veja que lá no nosso problema, lá no algoritmo, ele fala o seguinte, ó. Criar um algoritmo que deixe entrar 10 números positivos, né? Essa parte que nós já fizemos. É o primeiro laço de repetição que vai entrar 10 números. Esse imprima raiz quadrada vai ser mais no final do algoritmo. Ele vai pegar o resultado lá, vai gerar um número, e esse número nós vamos colocar uma fórmula para tirar a raiz quadrada dele. Porém, ele tem aqui uma outra parte que fala o seguinte: cada entrada de dados haverá um trecho de proteção para que um número não seja aceito. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, esse while aqui, ele é o trecho de proteção, tá ok?
Vamos dar continuidade que você vai entender melhor na prática. While e aqui temos a mensagem, né? Então vamos lá, j option pen.show message dialog, abre, fecha parênteses, primeiro campo é nulo, vírgula, e aqui colocamos a nossa aspa dupla, colocamos aqui o primeiro trecho aqui da mensagem, a primeira parte da mensagem. Atenção, entre com, vamos aqui no nosso programa, entre com, depois da aspa, vamos colocar aqui mais, e vamos chamar a variável A. Variável A, mais novamente, abro um novo conjunto de aspas, e aqui eu coloco o restante da frase. O que eu fiz aqui? O que nós fizemos aqui? Enquanto a entrada A for menor ou igual a 0, ele vai exibir essa mensagem. Atenção, entre com, aqui ele vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Por exemplo, entre com o primeiro número maior que 0, entre com o segundo número maior que 0. O que é essa proteção aqui do meu programa? Na hora que ele estiver executando lá, que eu estiver inserindo os números para descobrir a raiz quadrada, se por acaso eu digitar 0, né, digitar um número 0, aliás, menor ou igual a 0, então pode ser se eu digitar menos 1, né, menos 1, menos 2 ou 0, ele não vai tirar a raiz quadrada, né, não vai encontrar a raiz quadrada, ele vai abrir essa mensagem aqui, atenção, entre com o exemplo, né, digamos que foi o quinto número que eu digitei sendo 0. Ele vai colocar entre com o quinto, né, o 5, o quinto por causa daqui está na minha área de impressão, número maior que 0. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso algoritmo. E ele fala aqui para ler num, né? Então, no caso, tem que fazer uma pequena alteração aqui nesse código. rz.num Deixa eu voltar aqui. rz.num recebe. Ok? Então, rz.num recebe. Vamos ter que fazer o processo de conversão dele. Veja bem, por que eu estou fazendo alteração no código? Porque se fosse simplesmente só imprima, bastaria fazer da forma como eu estava fazendo, apenas o jOptionPen.messageDialog. Como aqui no nosso caso, ele pede que aqui haja uma entrada de dados, né? Ele leia uma variável, então a forma ela é diferente. Eu vou até comentar essa linha aqui, vou jogar ela para baixo aqui, ó, e vou comentar ela, porque o processo é diferente. Então, num recebe, temos que converter ao tipo float, .parseFloat, abre parênteses, jOption pen.show, no caso é um input e não um message, input dialog, ok? Aqui sim eu float.parseFloat, jOptionPen, e aqui sim eu coloco aspa, e aqui sim eu vou colocar esse código aqui, essa mensagem aqui que eu coloquei na primeira linha que nós fizemos aí. Então, ponto e vírgula, e essa outra linha aqui eu vou deletá-la. Vou indentar aqui o meu código. Vou salvar. Agora sim, né? Então, enquanto o número digitado for menor ou igual a 0, ele vai exibir essa mensagem aqui. Beleza? Então, temos aqui um laço aqui, o laço for, e aqui temos o enquanto. Bom, o próximo passo é imprimir a raiz quadrada do número.
Então, do jeito que está aqui, se eu já executar o programa, ele vai funcionar parcialmente. Vamos fazer o teste. Porém, ele não vai exibir a raiz quadrada de nenhum número, mas ele vai apenas entrar com esse número, né? Mas não vai fazer aí a exibição da raiz quadrada. Ó, ele não está executando. Vamos tentar então finalizar. Temos aqui para. Temos aqui o imprima. Então, esse código aqui de impressão, ele está dentro do for. Então, vamos aqui para o nosso for. O nosso for, ele começa aqui, termina aqui. Então, ele vai estar aqui dentro, né? JOption pen.show Deixa eu fazer diferente. Esse primeiro campo ele é nulo. Aqui eu vou colocar minha mensagem raiz quadrada. Então, coloco aqui entre aspas raiz quadrada dois pontos, espaço, fora que eu vou colocar um mais. Deixa eu explicar por que eu coloquei mais aqui e mais aqui. Então, quando eu quero concatenar a minha variável, né? Que concatenar, juntar essa frase aqui, essa palavra aqui. Então, no meu programa vai exibir, vai imprimir essa palavra aqui com mais um resultado dinâmico, né? Que é o que vai estar armazenado aqui nessa variável. Então, eu uso mais isso aqui para poder concatenar. Como existe uma outra frase após a minha variável, eu tenho que colocar mais aqui novamente. Se eu não colocar, ele vai dar um erro, tá vendo? Então tem que ter mais no início aqui e mais no final, sempre que houver duas frases, né? Uma no início e outra no final, entre a variável. Beleza? Nesse caso aqui, ele vai precisar apenas de um mais, né? Apenas vai concatenar apenas uma vez com a variável, porque não vai ter frase após a raiz. Então eu venho aqui e coloco a raiz ele pede aqui a raiz do valor armazenado em número, né? Na variável número. Então, por enquanto, eu vou colocar dessa forma, rz.num. Ok? Então, vou salvar aqui. Vamos tentar executar, ver se o programa ele vai abrir algum campo. For. O programa não está abrindo um output, né? Não está saindo aí um resultado. Vamos tentar executar novamente. Bom, algumas vezes pode acontecer do programa travar, né? Isso aí já aconteceu várias vezes comigo, às vezes não tem nenhum tipo de erro aí no seu código, tá tudo certo, tá tudo ok, mas às vezes o programa não executa ou ele executa com erro. Quando acontece essas situações, o que eu costumo fazer? Infelizmente, fechar o programa, né, o NetBeans, e abrir novamente e o código simplesmente volta a funcionar. Vou fazer o teste aqui, vou ter que pausar o vídeo aqui, tá ok? Para fazer esse teste e volto na sequência já com a solução desse problema. Bom, pessoal, conforme eu tinha falado anteriormente, né, não tinha nenhum erro aqui no nosso código, mas sim era um erro aí na plataforma NetBeans. Então pode acontecer isso com você também. Às vezes o seu código ele está escrito da forma correta, porém ele não executa. Quando acontece isso comigo, a forma que eu tenho de solucionar o problema é fechar e abrir novamente o programa, né? Reiniciar o NetBeans e vamos executar. Eu não fiz nenhuma alteração no nosso código, vou executá-lo aqui agora e vamos ver o que acontece. Bom, dessa vez ele executou, né, conforme o esperado. Então, entre com o primeiro número. Eu vou digitar aqui 49, ok, raiz quadrada, no caso está escrito aqui quadra, né, vou corrigir, raiz quadrada é 49. Eu vou colocar aqui um outro número aqui, 100.
Raiz quadrada é 100. Vou dar OK aqui, vou cancelar. Então, bom, ele está funcionando, porém não está dando a raiz quadrada ainda. Então, deixa eu só corrigir aqui. Raiz quadrada O Java, ele tem uma biblioteca de operações matemáticas que facilita muito a vida do programador, que acelera muito o processo aí de programação. Então, por que ele exibiu o número? Veja, o número que eu entrei aqui, nesse primeiro input, ele simplesmente exibiu o mesmo número aqui, tá certo? Então, ele precisa que esse valor que está armazenado nessa variável, que foi digitado aqui anteriormente, né? Ele foi digitado aqui, nós precisamos da raiz quadrada deste número. E o Java tem uma biblioteca muito legal, que é a biblioteca math, né? Então, você vai digitar math. Então, essa aqui é a nossa função para raiz quadrada, ok? E nós vamos pegar a nossa variável num, vamos remover ela, vamos colocar aqui dentro desta função aqui math, ok? Que aí ele vai pegar esse valor que está armazenado aqui, o número que está armazenado aqui, que foi digitado anteriormente, e vai tirar a raiz quadrada dele. Agora sim, vamos executar e vamos ver se ele vai funcionar. Vou colocar aqui 49, ok, ó, raiz quadrada é 7. Vou colocar aqui o número 64, raiz quadrada é 8. Então, ele vai fazer esse processo aqui para 10 números. Eu vou digitar aqui 10 números e vou colocar, e ele vai exibir para mim a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 1024, 32, ok? Vou cancelar. Esse é o nosso programa, tá ok? Tá funcionando aí. Vamos só tentar entender aqui o código mais uma vez. Então, aqui nós temos um laço de repetição for, né? Que faz um controle de repetição da variável. Ele atribui um valor à variável A, né? Esse valor é 1. Em seguida, ele fala que essa variável ela deve receber valores menor ou igual a 10, ela vai repetir até 10 vezes. Ela vai repetir até 10 vezes, não, ela vai repetir 10 vezes, em outras palavras. E isso aqui é um adicional. Então, para cada um, ela recebe mais um até chegar ao limite de 10. Então, isso aqui é um for, né? Fazer uma repetição, um laço de repetição. E aqui nós temos a nossa primeira entrada, uma variável num, do tipo float, que ela vai receber, né, um valor, ela vai entrar um número, né? E esse número aqui, ele vai ser armazenado na variável A, beleza? E aqui nós temos aqui um outro laço aqui, um outro controle, que na verdade não é um laço, é um controle, que é o que exatamente o algoritmo pede nessa parte, né? Um trecho de proteção para que o número não seja aceito. Então, qual número não pode ser aceito? 0. O que é que ele diz aqui? Enquanto o número, né, que foi digitado, ele for menor ou igual a 0, o programa ele vai exibir essa mensagem. Entre com um número maior do que 0. Beleza? Em seguida, temos aqui o nosso output do programa, né? Temos aqui o resultado do processamento. Ele vai pegar aquele número que foi armazenado na nossa variável aqui num e, tá vendo? E vai tirar a raiz quadrada desse número e vai exibir na tela do programa, vai exibir para o usuário. Beleza? Esse aí foi mais um algoritmo, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.